Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Colômbia, o nosso convidado é Rui Flores, é de Lisboa, licenciado em Direito, mestre em Ciências Políticas, foi também jornalista, é atualmente chefe do Escritório Regional das Nações Unidas em San José del Guaviare. Viva, Rui! Viva, Marta, bom dia. Porquê a Colômbia e a escolha deste país? Bom, eu tenho estado a trabalhar com as Nações Unidas há 15 anos, em diferentes países, e na minha última missão na Papua Nova Guiné, onde estive 3 anos, numa ilha chamada Bongaville, que é uma região, uma província da Papua Nova Guiné que tem lutado pela independência nos últimos 60 anos. Estive nesse país durante 5 anos a acompanhar a realização de um referendo sobre a independência dessa região, de Bongaville, e o processo negocial que se seguiu entre os dois governos, depois o governo nacional, o governo central da Papua Nova Guiné e o governo de Bongaville, sobre como se iria aplicar o resultado do referendo, que deu 97, quase 98% da população votou pela independência. E depois de 5 anos aí, e sendo que há regras das Nações Unidas para a rotação do staff durante algum tempo, estive a ver qual poderia ser o meu próximo destino, continuando a trabalhar nas Nações Unidas, e candidatei-me a alguns postos nas Nações Unidas. Temos que aplicar, temos que nos candidatar a postos para poder receber esse posto de trabalho e ir trabalhar para um determinado país, e candidatei-me a 2 lugares na Colômbia, em Cali e em Bongaville, e fui selecionado para ir trabalhar para para não Bongaville, mas para São José del Guaviare, que é um departamento da Colômbia, que fica à entrada do setor da Amazonas, da Amazônia, e bom, é um lugar mágico, é um lugar bastante especial, onde estou a coordenar uma equipa de 15 pessoas da missão da verificação das Nações Unidas na Colômbia, que é uma missão que tem como principal objetivo acompanhar a implementação do Acordo de Paz, assinado em 2016 entre o governo da Colômbia e as guerrilhas, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as FARC, em 2016. Esse processo levou à desmobilização de mais de 12 mil guerrilheiros, e acompanhamos o processo de entrada na sociedade dessas pessoas. E quais foram os desafios que encontraste nesta adaptação à Colômbia? Tens uma vasta experiência, pode ter ajudado, mas quais foram os principais desafios? O principal desafio, inicialmente, foi falar espanhol, porque eu creio que os portugueses têm alguma. Porque eu não tive formação em espanhol, não tive formação formal em espanhol, mas acho que os portugueses conseguem, se prestarem atenção, se as pessoas não estiverem a falar muito depressa, conseguem entender com facilidade o espanhol, um pouco mais difícil falar. E para mim o desafio foi tornar-me fluente em espanhol rapidamente. E na verdade foi um exercício que acabou por ser fácil, devo dizer. Acho que os meus colegas e as pessoas com quem trabalho da administração colombiana são muito tolerantes comigo, mas creio que rapidamente cheguei a um nível de conversação em espanhol que me permite desempenhar bem as minhas funções. Mas esse foi de facto o principal desafio. Em termos de contexto, sempre mudamos de país, os contextos são diferentes. Eu já trabalhei, por exemplo, na Serra Leoa, já trabalhei no Chad, já trabalhei na República Centro-Africana, já trabalhei em Guiné-Bissau,
está a trabalhar em Timor-Leste. Os contextos são sempre diferentes, há algumas coisas que encontras sim, similaridades, coisas que são semelhantes de um país para o outro, ahm, mas os contextos são sempre diferentes e é essas pequenas diferenças que convém estudar e convém entender Isso, identificar. rapidamente para poderes desempenhar bem a tua função. Mas esses são os principais desafios que tenho sentido. Já enumeraste aqui alguns países por onde passaste, andas no mundo há mais de 20 anos. Emigrar foi um acaso ou sempre esteve nos teus planos? Não posso dizer que tenha estado nos meus planos. Surgiu a oportunidade em 1999, há uns anos, de ir dar formação a jornalistas na Guiné-Bissau. E gostei particularmente. Estive um mês a capacitar os jornalistas em 99, jornalistas guineenses, sobretudo da rádio, que iriam fazer a cobertura da campanha presidencial e parlamentar de 1999. Isto foi, se não me engano, em agosto, setembro de 1999, e as eleições eram no final do ano. E gostei imenso da experiência, aprendi muitíssimo nesse mês. Por exemplo, eu fui durante alguns anos formador em Portugal do Centro de Formação de Jornalistas de Lisboa, o Senjor, e, e cheguei à Guiné com resmas de exercícios que tinha preparado e que tinham funcionado muito bem em capacitações que tinha dado em Portugal, e ao fim de 2 dias decidi não usar nada disso e planeei e executei uma capacitação totalmente diferente que no final acho que foi um êxito. Senti que os jornalistas estavam a gostar e, por exemplo, nos primeiros dias iam chegando mais e mais jornalistas que não estavam inscritos inicialmente, porque o passa-palavra, vem aqui, temos formação durante o mês, portanto não perdeste ainda nada, e o número de pessoas foi aumentar. E fizemos a, fizemos a formação na Rádio Nacional da Guiné-Bissau e fizemos o final dessa capacitação foi uma simulação de emissões especiais que já havia pré-campanha e, portanto, já se pôde fazer uma coisa bastante real e gostei imenso. Em ter E sim, isto no âmbito do IPAD, do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, e também pelo IPAD fui um ano para Timor-Leste também dar formação aos jornalistas e depois de um mês na Guiné-Bissau e de um mês em Timor-Leste, decidi, bom, gosto muito desta possibilidade de poder trabalhar com pessoas de culturas diferentes, com backgrounds diferentes, acho que é isto que quero fazer. Tem sido assim desde então. e desde então. Por estes sítios que passaste, que comunidades portuguesas é que tens encontrado? Falamos de Timor-Leste, enfim, teve administração portuguesa, Macau também teve administração portuguesa, outros países, no continente africano. Assim, alguma particularidade nestas comunidades que tenhas encontrado e que possas Pois, enfim, Timor-Leste de alguma maneira tem não é de alguma maneira, Timor-Leste tem uma relação eh, de proximidade muito grande com Portugal. Como vimos nestas últimas semanas, estamos a gravar isto uns dias depois de Portugal ter perdido com um país que eu não vou dizer o nome, para o Mundial de Futebol. Bom, e vimos as reações durante o Mundial de Futebol da população de Timor-Leste, que acompanhou os jogos com um fervor que ultrapassa o fervor com que os portugueses acompanham os jogos. Portanto, há essa relação muito próxima. E também há alguma proximidade na gastronomia, o que também é normal num país como Timor-Leste, que teve uma presença portuguesa de vários séculos. Eu diria que comunidade portuguesa, talvez, e tu mencionaste que vivi em Macau, em 2 períodos da minha vida, em 2 ocasiões que saí das Nações Unidas, tive a minha base em Macau, estive a dar aulas na universidade em Macau,
Oi, tive um programa de rádio Exatamente, na Rádio Anel. na Rádio Macau e, e aí sim há uma comunidade portuguesa muito forte em Macau e, de alguma maneira, as tradições portuguesas Volta seguem ao mundo. e mantêm-se fortes. Mas nos outros países, a comunidade com quem tenho partilhado, portugueses, é muito, devido aos países onde estive, dei alguns exemplos, é muito reduzida e, na maior parte dos casos, essa comunidade eram colegas das Nações Unidas também portugueses. É o que Recordo. acontece é o que acontece na Colômbia, também. Na Colômbia, durante um ano tive um colega português da segurança, da parte da segurança das Nações Unidas, do Departamento de Segurança, um ex-oficial da Polícia de Segurança Pública, que já se reformou e que teve muitos anos a trabalhar nas Nações Unidas, e o seu último posto foi na Colômbia, no Guaviare. Era o meu colega da área da segurança e bom, a comunidade no Guaviare dos portugueses resumia-se a essas duas pessoas. Agora eu só há um. Ah, Estamos a falar do interior da Colômbia, bastante isolado. Não é um centro urbano como Bogotá, ou Cali, ou Medellín. Local, enfim, com algum turismo, com alguma potencialidade de turismo, com, ahm, com umas pinturas rupestres, bom, a data certa não é conhecida, mas seguramente com mais de 10.000 anos, com rios fantásticos, é um local mágico, como disse no início, mas onde não abunda a comunidade portuguesa. Sentes saudades de alguma coisa estando assim tão, digamos, isolado do resto de uma comunidade? Obviamente que estarás completamente inserido Hum. onde estarás, também te conhecendo um bocadinho como conheço, mas há saudades de algumas coisas de vez em quando, comida, de, enfim, no convívio. Não, não umas saudades super intensas, fico totalmente depressivo, ou que me leva a cantar o fado, por exemplo. Não, nada disso. Ah, e tento vir a Portugal com alguma regularidade, mas sim, às vezes passam 2 anos sem vir a Portugal. Sim, quando venho levo algum bacalhau e alguns enchidos comigo, mas, eu acho enfim, provavelmente vou dizer banalidades que outras pessoas neste programa já devem ter dito. Eu acho que, sendo eu Lisboa, acho que a luz de Lisboa é única, ou quase única. Talvez a tenha visto noutras cidades, mas também no continente europeu. Ahm, Isso talvez seja a coisa que, não vou dizer que sinto mais saudades, mas é a coisa que, quando venho a Portugal, sinto que é a coisa mais extraordinária que sinto. Epá, isto de facto tem uma luz extraordinária. Claro que temos uma visão, as pessoas que estão fora de Portugal durante muitos anos têm uma visão um bocadinho mais distanciada das coisas que passam em Portugal. Ah, Talvez sejamos mais racionais em algumas coisas, mas saudades, 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 Mas naquilo que é que não vi. sentes falta, não é? E aquela coisa quando chegas a Portugal quando chegas de viagem ou de férias, o que é que fazes? Que é a primeira coisa que fazes? Sim, eu acho que a primeira coisa que faço é caminhar pela cidade, andar pela cidade e ver o que é que mudou, o que é que está diferente. Por exemplo, reparei nesta última viagem a Portugal que há muito menos tuk-tuks, o que torna a cidade um bocadinho mais característica, mais genuína. E isso acho que de facto é positivo, porque acho que Lisboa tem sido exposta, enfim, com muitas outras cidades no mundo, em que o turismo é um negócio que ajuda muita gente e que, portanto, foi explorado por muita gente e que descaracteriza um pouco as cidades, mas sinto nesta pequena observação dos tuk-tuk
que de facto este ano há menos tuk-tuk na cidade de Lisboa e isso de alguma maneira é uma boa notícia. Neste teu percurso e por tantos países, tens assim alguma história que possas partilhar que de alguma maneira reflita as diferenças culturais, o facto de seres português? Na Serra Leoa, isto há de ter sido em 2007, provavelmente. Fui com o chefe da missão, por sinal também um português, Vítor Ângelo. Fomos numa visita ao interior, muito interior da Serra Leoa, praticamente a fronteira com a Libéria, e, e estávamos a almoçar, se me lembro bem, estávamos a almoçar num restaurante, numa aldeia que francamente não me recordo o nome, e eu estava a falar com o Vítor, estávamos a falar em português. Sim, estávamos numa mesa só os dois, os colegas da segurança que faziam a proteção ao Vítor estavam noutra mesa e por isso estávamos a falar os dois em português. E de repente, na mesa ao lado, está um senhor português que não ia a Portugal há 30 anos, que já quase não falava português e que começa a falar connosco. Reconheci que falam português, o que é que estão aqui a fazer e tal. Bom, foi bastante emocionante, porque essa ideia de que sempre há um português em Nomeado em qualquer casa. aldeia do fim do mundo é verdade. Isso passou connosco. O senhor já tinha alguma dificuldade em falar português, porque já não falava português com ninguém. Estava há muitos anos em África, entre a Serra Leoa e a Libéria, e, e estaria trabalhando na área das madeiras e, portanto, foi uma experiência muito interessante. Essa, muito, com uma carga emocional muito grande. Outra experiência também que tem que ver com a presença de Portugal no mundo, na na Papua Nova Guiné, ah, a língua, a língua franca que se fala é um dos países mais diversos do mundo, é a Papua Nova Guiné. Tem mais de 800 grupos étnicos, tem mais de 800 línguas. Então há uma língua franca que todos utilizam, que é o Tok Pidgin. E essa língua tem palavras que foram sendo recebidas de muitas influências, e uma delas foi o português. Foi o português porque umas centenas de anos chegaram missionários de Portugal à Papua e introduziram algumas palavras que depois passaram a ser usadas ahm, pela população, tornaram e fazem parte neste momento dessa língua franca. Uma delas, para dar um exemplo, é criança. A palavra de Talk Pidgin para criança é piquinini. Piquinini Pequenino. facilmente se percebe de onde é que chegou, e é uma palavra de origem portuguesa. Portanto, dou dois pequenos exemplos, um mais emocional, outro mais do peso da presença de Portugal nos países e como isso influencia uma coisa tão importante como a língua de um país. Destas experiências, qual foi aquela que te mais marcou, pelo menos até agora? A que mais marcou, eu creio que foi a minha experiência na Papua, em Bongaville, ter contribuído bastante para a realização do referendo, ter participado, ter ajudado a organizar um referendo sobre a independência de um- de uma, de uma comunidade é algo muito importante. E também isso coincidiu com o Covid e Mais intenso. foi muito duro. No ano de 2020 estive 6 meses sem sair da ilha onde estava, uma ilha relativamente pequena, ahm, e em 2021 estive 7 meses sem sair da ilha, portanto. E quando saía e quando ia visitar a família, tinha de fazer quarentenas. Foi um período francamente duro, como acho que foi duro para milhões e milhões de pessoas. Ah, mas foi muito interessante o período do Covid em Bongaville, ver a solidariedade das pessoas. Primeiro ver as reações iniciais, as pessoas, isso é inventado, isso, e depois começaram a morrer pessoas,
morreram vários membros do governo, que eram pessoas mais idosas, e a resistência à vacina, foi um processo extraordinário. Mas no início, quando foi do confinamento, foi interessante ver, por parte, a solidariedade. O presidente Bongaville enviava-me no início do confinamento peixe e pão, para eu ter o que comer em casa. Enviava-me um motorista com pão e peixe, fresquíssimo o peixe, claro, vivíamos numa ilha. E bom, isso foi interessante. Foi interessante também ver que, ao início, as Nações Unidas tomaram uma decisão de não sair quando foi do confinamento portanto, os habitantes de Bongaville sentiram que as Nações Unidas não os estavam a abandonar num momento crítico. E também essa expressão da solidariedade do presidente tinha essa, esse sinal de apoio político por parte dele à decisão das Nações Unidas de ficarmos durante todo o processo. Foi uma experiência muito forte, muito interessante, com muita emoção, mas foi algo que foi difícil de viver, mas acho que foi algo que marcou muito nestas minhas andanças pelo mundo. Voltando só um bocadinho ainda à Colômbia, como é que é o povo? Como é que destacas desta experiência na Colômbia? A comida, adaptaste bem? Sim, o povo é muito afetuoso, são muito simpáticos, é um povo muito divertido, muito alegre. Gostam muito dos seus assados e a carne é provavelmente são grandes produtores de carne de vaca. A zona, a zona onde estou, no Guaviare, há muita produção de carne de vaca, como também há noutros departamentos ao lado. A carne, um pouco também como no Brasil, como em toda a América Latina, porque também na Argentina, no Paraguai, são grandes produtores de carne e a carne é o principal, é a principal comida que comem. Portanto, tudo serve para fazer um assado, tudo serve para fazer uma festa. Tudo são razões para isso. Diria que não tem uma diversidade gastronómica como tem Portugal. Mas também eu estou a viver no interior da Colômbia. Há peixe de rio e há bom peixe de rio. Há nomeadamente um peixe grande de rio que se chama dourado, el dourado, que é um peixe que secam ao sol. Eu 2 vezes usei o peixe para fazer um bacalhau à Brás, E que, que resultou mais ou menos, mas Mas os meus colegas gostaram muito e percebe-se que não é bacalhau, é impossível substituir o bacalhau. Mas eu gosto de cozinhar, mas gosto de cozinhar bom, como te dizia há bocado, quando venho a Portugal levo algumas coisas comigo, mas gosto sobretudo de cozinhar com os ingredientes locais, poder fazer pratos de inspiração portuguesa, mas com os ingredientes locais. Criar um bocadinho ah, algumas comida de fusão, de fusion, mas hum, algumas vezes sai melhor que outras, mas sim. Rui, como é que defines Portugalidade? Bom, eu acho que alguns elementos que encontro que são comuns a vários portugueses, que é a sensação, ou um certo gosto em transmitir que somos os maiores, ah, e que, e que há sempre umas forças obscuras que não permitem que o sejamos. Seja o treinador que não sabe pôr a equipa a jogar, seja faltou qualquer coisa. E isso é interessante, porque eu não vejo isso noutras culturas, não vejo essa necessidade de dizer que somos os maiores, não o sinto noutras culturas. Mas há muito essa, essa, esse traço comum de várias pessoas e pessoas com responsabilidades políticas que o usam também
como mensagens políticas, esse discurso que somos maiores. Mas, somos maiores, mas. Ahm, e isso ligado a um certo sentimento de que no passado as coisas foram melhores e agora já não são tão boas como gostávamos que fossem, eh, mas ao mesmo tempo associado, e aí falo por mim próprio, a, a uma ambição grande de sair e ver o mundo e, e querer evoluir. Diria que tudo isso conjugado, diria que é a Portugalidade. E, mas com um, com um machado permanente sobre as nossas cabeças da saudade. A saudade e que o passado era o melhor. E isso talvez afete um pouco a nossa, a nossa capacidade de ser melhor hoje. Não sei se me faço entender. Ao peso do fado. Pois, parece-me que sim. Parece-me que sim. Acho que isso faz parte da, da nossa cultura comum. Sendo que, sendo que eu não sei se já conheço, ainda conheço bem a nossa cultura comum, porque como disseste, estou fora há muito tempo, estou fora continuamente desde 2005, portanto há 21 anos, e não sei, talvez algumas coisas me estão passando ao lado. Enfim, também disseste que fui jornalista e, portanto, sigo sempre acompanhando as notícias, já não com o detalhe de há uns 10 ou 15 anos, talvez fique mais pelos títulos do que pelas notícias, ler Sim. as notícias detalhadamente, mas sim, sigo acompanhando um pouco o que se passa em Portugal. E estar fora mudou a forma como olhas para Portugal? Sim, claro que Tens sim. tornar mais crítico? Sim, sim, e ver as coisas de maneira diferente, sim, sim. Como é que vês agora Portugal? Não, ver, há coisas que por estares em Portugal e por estares a viver em comunidades constituídas maioritariamente por pessoas portuguesas, seja nascidas aqui ou nascidas noutros territórios, mas culturalmente têm uma relação muito grande com Portugal. hum, Quando cá chego, já não vejo as coisas somente com esse filtro, vejo com outros filtros. Não sei se é crítico, mas é um olhar diferente. Acho que regressando à Portugalidade, acho que também temos a tendência de ver o copo mais vezes vazio que cheio e somos muito, muito autocríticos. Ahm, e talvez, e por exemplo, regressando ao futebol, talvez a energia, o fervor, o calor com que falamos do futebol, se usássemos para outras atividades e outros setores da vida económica, talvez fosse positivo isso. Não tenho certeza se isso acontece ou não, mas vejo, pelo menos nas redes sociais, que o futebol em Portugal desperta umas paixões absolutamente extraordinárias. E isso é interessante ver. Mas, Alguma na América Latina é o mesmo. O futebol, a religião e a família são os elementos mais fortes da cultura da América Latina. gostarias de ver ou o que é que tu, da tua experiência e depois destas vindas a Portugal, o que é que achas que poderia, deveria mudar, no país? Algo que tenhas, experienciado e que pudesse ser replicado em Portugal? Na verdade, nunca tinha pensado nisso, Marta. Pois, na verdade, não consigo dizer-te o que é que se poderia, o que é que se poderia trazer de outros exemplos. Talvez culturalmente e como comunidade sermos um pouco mais positivos, ver mais vezes o copo meio cheio que o copo meio vazio. Sendo imigrante, achas que estás afastado daquilo que são as decisões do país? Achas que tens voz em Portugal, sendo imigrante? Hã, eu acho que se poderia,
facilitar um pouco a participação política dos imigrantes nas eleições. Acho que é extremamente, seria muito útil para todos, o acesso à votação ser mais fácil. Em alguns casos, o voto é por correspondência, noutros casos, sim, temos que ir ao consulado, ou, sim, normalmente ao consulado. Se houvesse uma maneira, como há noutros países, olha, vou-te dar um exemplo de uma prática que se poderia adotar em Portugal, do voto eletrónico, a partir de casa. Creio que isso seria bastante importante para aumentar a participação eleitoral das comunidades que vivem fora de Portugal. Essa participação eleitoral, todos sabemos, é muito baixa, porque de facto uma pessoa tem de fazer um esforço muito grande para ir votar. Por exemplo, no meu caso, tenho que ir votar a Bogotá, tenho que meter num avião, tenho que programar um fim de semana que me possa deslocar a Bogotá para ir votar. Sendo Então, que há países, pode haver uma segunda volta. e, por exemplo, estás a dar um bom exemplo. Ah, Sendo que há países que usam com seguranças, com garantias de segurança, com códigos e segundos códigos e com ah, impressões digitais que se possa votar a partir de casa. Eu acho que isso seria extremamente útil para fortalecer a democracia e para poder abrir espaço a que comunidades que normalmente não participam nas eleições pudessem participar. O regresso definitivo a Portugal está nos planos? Pois neste momento ainda não. Não vou dizer que estou a programar isso, mas digo que estou a pensar, sim, daqui a uns anos poder sair das Nações Unidas e fazer outras coisas. Sim. Fazer outras coisas que possivelmente passarão pelo ensino. E por Portugal, Talvez Portugal, sim. quem sabe. Obrigada, Rui Flores, por esta viagem à Colômbia e também um bocadinho pelo mundo por onde tens passado. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da aula portuguesa no mundo, no novo destino.